Em agosto de 2019, os investigadores de Livermore finalmente identificam Gregory Vin como o provável autor de uma série de estupros e agressões na década de 1990. Os policiais começam a investigar o histórico e antecedentes criminais de Gregory Vin. Gregory Vin era um homem de 61 anos que morava em Livermore. Ele se casou, tinha 2 filhas biológicas e também uma enteada. Ele era da área de San Lorenzo Hayward, na Califórnia. Ele tinha 37 anos na época em que os incidentes ocorreram. Nós conseguimos puxar a carteira de motorista dele daquela época e a foto realmente batia com a descrição que foi dada do suspeito. Eu diria que ele não era um homem que se encaixava exatamente no perfil de um estuprador como imaginamos. Os policiais conseguem rastrear Vin até os arredores das cenas do crime na época dos ataques. Gregory Vin morava em Camel Drive, 138, na cidade de Livermore, que fica a menos de 2 quilômetros da escola de Granada e a menos de 5 da escola de Livermore, que foi onde as agressões ocorreram. Então ele morava perto. Na época em que os crimes em Union City ocorreram, ele e a esposa estavam separados. E ele estava morando com um colega de trabalho que era amigo dele. Eles trabalhavam com manutenção em uma empresa que os mandava de um lado para o outro em diferentes plantas. E na época eles foram para Fremont, Union City. Todos os dias, ele passava pela cena do crime em Union City para ir e voltar do trabalho. A vítima de Livermore havia relatado que o agressor exalava um odor distinto de óleo de motor. E na época em que os crimes aconteceram, ele trabalhava para uma empresa de administração de propriedades como responsável pela equipe de manutenção. Vin já havia tido encontros anteriores com a polícia. Depois que achamos o nome de Gregory Vin, fizemos uma varredura nos registros dele. Descobrimos que ele tinha antecedentes criminais relacionados à posse de drogas. Ele foi preso por furto e roubo, posse de objeto roubado, assalto. O DNA dele nunca foi enviado ao CODIS porque ele nunca foi preso por um crime violento, que é um dos parâmetros para submissão de DNA ao CODIS. O único problema com o DNA é que era necessária uma segunda amostra para ser combinada com a da cena do crime. Sem isso, não teria como. É impossível solucionar um crime. Não podíamos assinar nenhuma prisão ou mesmo qualquer mandado com base puramente na genealogia, porque a genealogia é apenas a ciência que nos introduz ao banco de dados que nos dá acesso a um possível ancestral em comum. Mas todo o resto da pesquisa que é feita para identificar o suspeito viável é realizado com camadas de dados que não podem ser usadas como prova. Em resumo, quando fôssemos ao tribunal, tínhamos que usar apenas uma amostra diretamente relacionada do Sr. Vin para ser comparada com a amostra da cena do crime. Os investigadores decidem iniciar uma vigilância. Decidimos começar a vigilância dele para conferir os seus costumes diários, para ver qual a aparência dele agora e para conseguir o máximo de dados e informações que pudéssemos sobre ele. No dia 18 de agosto, os investigadores seguem Vin até uma sorveteria na esperança de coletarem provas de DNA. Ser o provável parente de um estuprador obviamente não é um crime. Então, ainda não podiam exigir que ele fornecesse o DNA voluntariamente. Então, começaram a segui-lo discretamente, na esperança que ele cuspisse no meio-fio ou fizesse alguma coisa e acabasse fornecendo o seu DNA, que eles então rapidamente coletariam. E foi isso que aconteceu nesse caso. O grande erro do Sr. Vin foi ir comprar sorvete. Eles o seguiram até uma sorveteria da Baskin-Robbins em Union City e recolheram a colher que ele usou. Ele fez assim com a colher. Colocou dentro do copo e depois jogou no lixo. E a polícia, que estava assistindo tudo, correu para pegar a colher e guardar como evidência.